Se você pensa em vir para o Japão e quer saber quanto dá para juntar, fique comigo que eu vou mostrar quanto sobra no final do mês depois de descontar todas as despesas em casal sem filhos trabalhando em fábrica. Konnichiwa! Me chamo Kaori. E eu sou o Bruno. Estamos no Japão há quase 3 anos e o nosso objetivo com o canal é trazer informações úteis e mostrar a realidade de imigrante aqui no Japão. Então já se inscreva no canal para viver essa jornada com a gente aqui no Japão. Isso aí. Bom, antes de ir para o vídeo, eu queria ressaltar alguns pontos importantes, tá? Primeiro, todos os valores que a gente vai mostrar agora são valores reais do nosso custo de vida. Segundo, os valores vão variar de região para região, tá? Então, principalmente se for uma região como Tóquio, por exemplo, né? Os valores vão ser muito mais altos, tá? Então, não leve como uma verdade absoluta. Terceiro, moramos em Inoyama, que é uma cidade de arte afastada do centro. Quarto, vivemos um degrau abaixo do que poderíamos porque nós escolhemos esse estilo de vida e também abordaríamos esse tema durante o vídeo. Bom, então vamos começar já falando direto no assunto, né? Que é quanto sobra, né, no final do mês. E vamos ressaltar um ponto importante sobre o nosso salário. Aqui no Japão, a gente recebe por hora. Então, vai variar muito a quantidade total que a gente vai receber a cada mês, porque de acordo com a produção a gente vai trabalhar mais ou menos, né? Mas por hora a gente recebe 1.530 ienes. Que é o valor acima da média, né? Sim. E geralmente a média seria em torno de 1.100 até 1.300, mais ou menos, tá? Já vou falar o valor, né, que a gente consegue juntar para não deixar vocês curiosos, tá? Bom, o valor que nós conseguimos guardar por mês é de 300 mil ienes, tá? E esse valor, assim, é um valor que, independente, assim, do se o salário está mais alto ou mais baixo, a gente consegue guardar esse valor, tá? Esse valor a gente decidiu guardar no seguinte ponto. A gente vai guardar esse valor. O que vai mudar, se a gente receber mais ou menos, vai ser a questão de o quanto de lazer a gente vai ter no mês. Isso. Desse valor de 300 mil ienes, a gente vai destinar uma parte para a liberdade financeira e a outra parte a gente vai destinar para objetivos de médio prazo. Isso. Que seriam aquisições com valor mais alto, viagens, entre outras coisas. E o que fazemos com esse dinheiro? A gente envia, né, o dinheiro aqui do Japão para o Brasil utilizando o aplicativo Wise, que é um aplicativo, né, que intermedia essa transferência do Japão para o Brasil. Gostamos muito desse aplicativo porque, na nossa opinião, oferece o melhor taxa de câmbio, né? E também a transferência, tipo, é muito rápida, né? Todas as vezes que a gente fez a transferência, né, tipo, chegou praticamente na hora, né? E para quem mora no Japão e não sabe como fazer essa transferência de iene para real, eu vou deixar um vídeo explicando certinho aqui nos cards. E também vou deixar o link do cadastro aqui na descrição, que vocês fazendo o cadastro por esse link, vocês ganham até 75 mil ienes de transferência gratuita. Esse é o valor que sobra no final do mês. Mas, pessoal, é muito importante entender quanto gasta para viver aqui no Japão em casal também, tá bom? É disso que falaremos a partir de agora. Começando pela moradia. Como falei no início do vídeo, o valor de aluguel de moradia vai variar muito assim de acordo com a região que você vai morar, vai depender também do ano de construção, tá? Então, se for um apartamento mais novo, provavelmente o valor vai ser mais caro, né? E se for um apartamento mais antigo, o valor também vai ser mais baixo. Então, nós moramos em Inoyama, né, região de Aichi, e pagamos um valor total de 52 mil ienes, tá? E nesse valor está incluso 42 mil ienes de aluguel, 3 mil ienes de estacionamento, 2 mil ienes de água, né, que é descontado todos os meses, tá? E temos também a taxa de administração com a taxa de assistência da imobiliária, né, que totalizando dá 5.200. Bom, lembrando que o nosso apartamento é um apartamento que tem 2 quartos, tá? E uma cozinha. Então, tipo, é um apartamento que não é muito grande também, não é muito pequeno, né? Uhum. É um apartamento construído em 1997, então é um apartamento antigo, né? Sim. É um apartamento reformado, tá? E para vocês terem mais alguma noção, a gente vai falar sobre os valores que a gente pagava no antigo apartamento que a gente morava, né? A gente morava em Yamanashi antes, e o nosso apartamento a gente pagava um valor de 32 mil ienes, um valor bem abaixo do que a gente paga hoje. Só que também o apartamento já era mais antigo e menor. Esse valor de 32 mil ienes está incluso o estacionamento. Era um apartamento que tinha um quarto só e uma cozinha. E ele foi construído em 1982, então era bem mais antigo e ele era bem menor. Um detalhe importante é que nesse apartamento a gente
pagava água. Separado, né? Não era incluso no É, valor do aluguel. Então, a cada 2 meses a conta de água chegava. Eu acho que é o mais comum aqui no Japão. Sim. E se você conhece alguém que quer vir aqui no Japão, já compartilhe esse vídeo que vai ajudar a ter uma noção de quanto custa viver aqui. Bom, e agora falaremos de luz e gás. Luz e gás são gastos que variam muito assim de acordo com a estação, tá? Fizemos um gráfico dos valores que gastamos durante um período de 1 ano, né? Que estamos aqui morando em Aichi, né? Uhum. E através desse gráfico vocês conseguem perceber que no inverno o valor aumenta, né? Sim. No inverno a gente gasta mais, tanto gás como energia. Por quê? Pra quem não sabe, aqui no Japão o sistema de aquecimento da água é a gás, tá? Então por isso que quando tá no inverno o valor do gás aumenta muito, né? Além disso, a gente aquece a casa com ar-condicionado, né? Então o valor de energia também aumenta. Sim. E pra quem não sabe, aqui no Japão existem 2 tipos de gás, tá? O primeiro seria o gás da cidade, né? Que em japonês a gente conhece como Toshigas. E também temos o LP gás, que no Japão é conhecido como Propangas. A diferença, tá, desses 2 gás, vou começar a falar do gás da cidade, tá? Esse tipo de gás é um gás encanado, tá? É um gás mais barato. Porém, ele demora um pouquinho mais pra esquentar, tá? A gente nunca usou esse tipo de gás, então quem mora aqui no Japão, né, e já usou esse tipo de gás, se puder deixar nos comentários se realmente é bom, se é barato mesmo, pra gente saber, tá? Eu descobri faz pouco tempo também dessa diferença. E pelo que a gente viu, a conta de gás fica bem mais barata quando o gás é encanado. Então, uma dica também é, quando você for procurar apartamento, casa, se tivesse a opção de gás encanado, é uma opção bem mais barata, né? Sim. Porém, um ponto assim importante, não é todos os apartamentos, todas as casas que tem esse tipo de gás, tá? Sim. Então é muito importante quando você estiver procurando apartamento, tá? Ou casa, né? Ver se tem esse tipo de gás encanado já no apartamento, tá? E qual que é o outro tipo de gás? O outro tipo de gás sem ser encanado é o gás de botijão, né? É o que a gente tem aqui no apartamento. É o gás LP, né? Que a gente chama aqui. Sim. LP ou gás propano, né? E uma curiosidade daqui, por mais que é gás de botijão, a gente não precisa ligar para a companhia para vir e trocar o botijão. E as características desse gás de botijão, ele é mais caro e ele é mais potente, né? E agora falaremos de plano de celular e internet, tá? Nós contratamos um plano de celular que da operadora UQ Mobile, tá? Que é uma das operadoras, acho que mais baratas, né? Daqui no Japão. É uma operadora popular, né? Sim, o meu plano de celular contém 33 GB de internet, tá? E pago no valor de 3.200 ienes. É o plano Komi Pura. E eu tenho um plano de 1 GB de internet só e eu pago 1.200 ienes. É o plano Toku Pura. E também temos um aparelhinho, essa daqui, tá? Que parece um celular, né? Sim. Só que, na verdade, ele é o Wi-Fi Pocket, né? Pra quem não sabe, é um Wi-Fi portátil, né? Sim. E é muito prático de usar, né? E a gente paga no plano, por mês, 5.500 ienes, tá? Esse valor é internet ilimitada. Sim. Só que assim, pra quem joga, a conexão já não é muito estável, né? Então é mais aconselhável para pessoas que usam a internet de forma usual. Pessoal, estou gostando das dicas que economizar. Já merece o seu like, né? Muito obrigado. O próximo é a despesa que mais pesa no nosso custo de vida. E é muito pessoal também. Estou falando de mercado. Bom, de mercado, ultimamente estamos gastando 15.000 ienes por semana, tá? E além desses 15.000 ienes, a gente inclui também 10.000 ienes por mês, né? Pra poder comprar coisas pela internet, né? Que costuma ser mais barato, como... Geralmente a gente compra produto de skincare, né? E produto de cabelo, né? Shampoo, essas coisas. Somando todas as semanas do mês, geralmente dá de 70 a 85.000 ienes por mês. Esse é o valor que a gente gasta por mês. E eu também queria ressaltar que esse valor seria, tipo, tudo que a gente consegue comprar no mercado, tá? Incluindo alimento e produto de limpeza, tá? Raramente a gente come carne vermelha por ter um valor mais alto, né? Então geralmente a gente fica no frango ou carne de porco. E também a gente não costuma fazer compra assim, sabe? De carne, essas coisas, no mercado brasileiro, né? Que acaba encarecendo também, né? No final do mês. A gente compra, tipo, só produtos muito específicos que a gente só encontra no produto brasileiro, né? E com esse valor a gente consegue almoçar e jantar com a comida que a gente compra com esse valor. Isso, porque a gente leva marmita, né?
no Sim. trabalho todos os dias. Como eu falei no começo do vídeo, vivemos um degrau abaixo do que poderíamos, né? Então sempre estamos tentando economizar, né, no que dá, né, buscando os melhores preços, assim. E por que economizar tanto? Tem uma frase que eu li de um livro, que é o famoso Pai Rico, Pai Pobre, né? Que o autor fala que você deve aprender a controlar seus gastos e investir o que sobra em ativos que aumentem sua renda. Genial essa frase, né? Mas o que quer dizer isso, né? Primeiro é que você tem que economizar para que sobre o dinheiro, que você possa pegar esse dinheiro e investir em ativos. Ativos, de acordo com o autor, são coisas que geram renda sem depender do seu tempo ou esforço. Gente, então como vocês conseguiram ver, mercado é um gasto, assim, muito pessoal, né? E depende, assim, de N fatores. Então, eu vou deixar um comentário fixado aqui. E vocês que moram aqui no Japão, eu gostaria que, se vocês pudessem, né, compartilhar, né, quanto vocês gastam por mês de mercado, né, e quantas pessoas moram com você, ajudaria bastante o pessoal que tá vindo, né, pensando Sim. em vir para o Japão, tá? Muito obrigada. E se você achou caro o valor do mercado, você vai se assustar com o valor que pagamos de imposto residencial, que é o nosso próximo tópico. Talvez tenha muita gente que não sabe nem da existência desse imposto, né? Por exemplo, eu não sabia, né? Eu fui descobrir desse imposto, 6 meses depois que eu cheguei aqui no Japão. Então foi um choque pra mim. Eu vou explicar resumidamente, né, de que é esse imposto, tá? É um imposto, como o nome diz, né, imposto residencial, né? Então, é um imposto que você paga para o município, para a província, né? O valor arrecadado é destinado para manutenção da cidade de onde você reside, no caso, né? E esse valor é calculado baseado na sua renda anual, né, do ano anterior, tá? Então, você só começa a pagar esse imposto no ano seguinte que você começou a trabalhar aqui no Japão, tá? E esse cálculo a gente tentou pesquisar e entender e é muito complexo. É. Mas para vocês terem uma noção, no ano passado, esse imposto veio para mim de 145 mil ienes. E esse valor, eu tirei uma média de quanto que eu ganhei por mês, né? E foi de 277 mil ienes. Esse foi meu salário bruto no ano retrasado, né? E a cobrança desse imposto vem uma vez ao ano. Mas fique tranquilo, tá, gente? Que esse valor não é descontado, assim, de uma vez só, tá? Geralmente, se você está trabalhando via empreiteira, né? Que eu acho que é o caso mais comum aqui no Japão, né? Geralmente é dividido em 12 meses, tá? Então, todo mês vai ser descontado no seu holerite, né? Direto, né? Ou então, você pode optar também por receber o boleto, né? Na sua casa, né? Aí, nesse caso, você consegue dividir em até 4 vezes somente. Inclusive, a gente já pagou, acho que 2 vezes, né, aqui no Japão. Sim. E das 2 vezes chegou em formato de boleto, né? Então, é uma dica, assim, se você quer saber sobre como que vai ser a cobrança desse imposto, pergunta pra sua empreiteira, né, como que é, né? Se vai ser dividido em 12 vezes ou se vai vir o boleto na sua casa. É muito importante pra você poder se planejar também, né? Sim. E porque o valor é bem salgadinho, né? Desse imposto. E no nosso caso, assim, a gente guarda 20 mil ienes agora, né? Todo mês. Sim. Eu acho que é um valor meio baixo, inclusive, talvez, né? Mas é um valor que a gente conseguia guardar na época, né? A gente continua guardando. E ajuda, porque se você ficar guardando 20 mil todos os meses, quando vier esse imposto, você já vai ter uns 100 mil pra poder, pelo menos, pagar esse valor, né? Sim. E também, além do imposto residencial, também temos o imposto de renda, tá? Assim como no Brasil, a gente aqui no Japão também é obrigado a pagar imposto de renda, tá? E esse imposto de renda já vem descontado direto no holerite. O valor vai variar, né, conforme o salário. Então, quanto mais receber, mais você vai pagar de imposto de renda, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu vou deixar uma tabela aqui com os cálculos do imposto de renda, tá? Bom, e agora vamos falar sobre o Shakai Hoken. Afinal, mas o que é Shakai Hoken, né? O Shakai Hoken é o seguro social obrigatório. E nesse seguro social é incluso seguro de saúde, seguro-desemprego e aposentadoria, tá? E no nosso caso, atualmente, está sendo descontado 35 mil ienes de Shakai Hoken, tanto eu quanto o Bruno, tá? Esse valor é baseado no valor de 240 mil ienes de salário bruto, tá? Eu vou deixar aí pra vocês a tabela, né? De quanto você pagaria dependendo da faixa salarial. E para quem tem mais de 40 anos, também precisa pagar o Kaigo Hoken. É um seguro de cuidados para idosos, tá? Então, a partir de 40 anos, esse valor já vai ser automaticamente, né, cobrado, incluso, né, nesse Shakai Hoken, tá? E esse valor do Shakai Hoken, todo ano tem um reajuste, né, do valor, né? Eles levam em consideração 3 meses de abril, maio e junho, tá? A partir de 2026 vai ser cobrado um imposto novo, né, que o pessoal tá chamando aí por aí de imposto para solteiros,
que não é bem assim, né, como o pessoal tá falando, mas todos que contribuem para o seguro de saúde público vão pagar esse imposto, tá? Gente, e para quem não sabe, o nome oficial desse imposto, né, é Contribuição para Apoio à Infância e Cuidados Infantis. Bom, basicamente, o valor arrecadado vai ser destinado, né, para benefícios para as famílias com filhos, né? Porque, para quem não sabe, todo mundo que tem filho aqui no Japão, né, ele recebe um pouquinho de dinheiro do governo, né? E a partir de 2026, esse imposto vai ser embutido no valor do Shakai Hoken, tá? Mas pelo que eu andei pesquisando, tipo, vai ser um valor bem insignificativo, vai ser um valor bem baixo, então não tem muito com o que se preocupar. Bom, essas são as despesas essenciais, tá? Que todos vão ter. E a partir de agora vamos falar sobre gastos dispensáveis, mas na nossa opinião é muito importante para ter uma qualidade de vida melhor. E vamos começar falando de carro, tá? O primeiro gasto que a gente vai ter é com combustível. A gente gasta em torno de 5.000 ienes para abastecer o nosso carro por mês. E lembrando que o nosso carro, tá, é placa amarela, né? Ou seja, é aquele keizinho, né, que a gente chama aqui no Japão. E são carros abaixo de 660 cilindradas. Nosso carro, ele faz em média 20 km por litro, então é um carro bem econômico, né? Além do combustível, temos também gastos com seguro do carro, que é assim, importantíssimo, né? E no nosso seguro do carro, nós pagamos um valor de 13.000 ienes. Só que esse seguro do carro que a gente contrata, e a gente colocou alguns itens extras, né? Como o seguro da moto, né? Que pra quem não sabe, a gente tem uma motinha, né? De abaixo de 50 cilindradas, né? Sim. Então acaba encarecendo um pouquinho também o valor do seguro. O outro gasto que a gente tem com o carro é a troca de óleo. A gente tem que trocar mais ou menos a cada 4 meses e vai custar de 2 a 3.000 ienes. Também temos o imposto, né? Que nós temos que pagar todo ano, né? E o valor que nós pagamos para o nosso carro é no valor de 7.200. Inclusive, chegou há pouco tempo, né? Sim. Pra quem não sabe, né? O valor desse imposto varia de acordo com a potência do seu motor, tá? Então, quanto maior cilindragem do seu carro, mais caro você vai pagar nesse imposto. E como a gente tem a motinha de 50 cilindradas, a gente vai ter que pagar o mesmo imposto, né? Só Sim. que o valor vai ser 2.000 ienes. Isso. Também temos gastos para fazer o check-in do carro, que seria tipo uma vistoria com o licenciamento junto, né? E esse check-in é feito a cada 2 anos, tá? E vou falar que o valor do check-in é um pouquinho salgadinho, né? Ano passado nós tivemos que fazer, né, do nosso carro, né? Nós pagamos no valor de 50.000 ienes. E esse valor também vai variar de acordo com a placa, né? Se for uma placa amarela, geralmente costuma ser mais barato. Se for Sim. placa branca, a pessoa já fala que tipo o valor dobra, né? E temos também gasto com a academia. Só eu faço academia, né? E eu pago por mês 7.600 ienes. Esse valor, você consegue usar academia 24 horas todos os dias da semana, além de poder usar também o chuveiro. Tem também outras unidades, né? Sim. Então, qualquer lugar que você for, você consegue usar essa academia, né? Sim. Agora, para os caras que gostam de comentar, ai, vocês não gastam nada, vocês não têm lazer. E agora vamos falar sobre o lazer, tá? Vou começar já falando que, no nosso caso, tá? A gente não tem, tipo, um valor fixo que a gente separa por mês, assim, de lazer. Nós controlamos os nossos gastos do mês da seguinte forma. A gente separa um valor fixo, né? É o valor destinado para liberdade financeira, tá? A partir disso, a gente já começa a fazer o nosso cálculo, né? De quanto que vai gastar por mês, quanto que veio de água, luz, gás, né? E do que sobrar, aí a gente pega esse valor e destina para o lazer. Então, por isso que é variável, né? Sim, de acordo com os livros, pague a si primeiro, né? Então, nesse caso, a gente tá pagando nosso eu do futuro primeiro e o restante a gente usa pra sobreviver, viver, Isso. sair. Mas, na nossa opinião, assim, né? Pra um casal, separar um valor, assim, de 40.000 ienes por mês, eu acho que já é um valor que dá pra sair, assim, tranquilamente, né? Fazer o que comer. quiser. Lógico que não vai dar pra você viajar. Tanto que esse valor que a gente separa pra diversão não seria valores de viagem, né? Isso, pra quem, tipo, que tem uma noção, assim, em média, pra casal, restaurante de rede, assim, em média a gente gasta na faixa dos 3.000, né, ienes pra 2 Sim. pessoas. Então, considerando isso, restaurante você conseguir, tipo, mais de 10 vezes, né? E dependendo, assim, dá pra fazer até uma mini viagem com 40.000 ienes. Tanto que a gente foi em Kyoto ano passado, né?
A gente ficou 2 dias, né? Uma noite, a gente pousou lá. E foi o valor que a gente gastou em média, né? Foi 40 mil. Então, tipo assim, o lazer também é um gasto muito pessoal, né? E se você quer saber o valor real do nosso salário, eu tenho um vídeo abrindo o Olerite junto com vocês, que eu vou deixar aqui. Vamos lá assistir. Até mais!